Eu morava na Pensilvânia. Tecnicamente somos vizinhos, embora ele more quase 1 quilômetro abaixo da estrada. Ambas as nossas casas têm muita terra, principalmente áreas de floresta vazias que levam às colinas. Enfim, Matt estava passando pela minha casa uma noite quando ele mencionou que tinha encontrado algo interessante enquanto estava na floresta atrás da sua casa. Ele disse que era um túnel com vigas de madeira antigas mantendo-o intacto. Matt disse que não queria explorá-lo sozinho, pois isso lhe dava uma sensação ruim. Eu perguntei a distância e ele disse que talvez fosse uma caminhada de 1 quilômetro atrás da sua casa, sem nenhum caminho ou algo que o levasse até lá. Honestamente, isso me pareceu interessante, então concordei em verificar junto com ele. Peguei minha pequena mochila do armário e coloquei uma lanterna e uma garrafa de água dentro dela. Então dirigimos até a casa dele e começamos a caminhada. Eram apenas 17 horas, então tínhamos mais 2 horas de luz solar, o que achamos que seria o suficiente. Caminhamos por 20 minutos antes de chegar lá. A estrutura era exatamente como ele descreveu. Um túnel simples com pilares de madeira sustentando a entrada. Não havia mais nada ao redor ou qualquer coisa espalhada. Matt pegou a lanterna da minha mochila e a iluminou dentro do túnel enquanto nos aproximávamos da entrada. Parecia seguir em linha reta por um tempo, com mais vigas nas laterais. Eu pensei que fosse uma mina abandonada, mas estava tão vazio e deserto que me deixou inseguro. Já vi minas antigas antes, mas geralmente tem coisas espalhadas como caixotes de madeira antigos ou até mesmo trilhos curtos que os levam até lá. Matt foi na frente e eu o segui. Estava frio e assustador. Cada passo ecoava pelo túnel. Depois de uma caminhada de 1 minuto, chegamos ao final do túnel de entrada e encontramos outro caminho virando à esquerda com algumas escritas na parede. Havia uma seta apontando de volta para onde viemos e a palavra saída escrita abaixo dela. Continuamos, mas apenas alguns passos à frente percebemos muito lixo acumulado pelos lados. Sacos de lixo, embalagens de comida e garrafas de água principalmente. Já sabíamos que alguém tinha estado ali antes, porque vimos as escritas, mas o lixo não parecia sujo. Matt aproximou a lanterna de um pacote de batatas fritas no chão e ele estava limpo. Mal havia uma partícula de poeira nele. Com poeira caindo do teto, isso nos deixou arrepiados. Alguém tinha estado ali nas últimas horas, a menos que houvesse algum fenômeno estranho acontecendo com todo o lixo. Acho que Matt percebeu a preocupação no meu rosto, porque ele disse que provavelmente eram alguns adolescentes que tinham estado lá antes. Ele começou a andar novamente, passando pelo lixo. À medida que os passos de Matt se distanciavam, eu senti uma sensação estranha e olhei para trás, certificando-me de que ninguém estava nos observando. Mas então ouvi os passos de Matt pararem abruptamente. Virei e o vi no túnel olhando para o que parecia ser outro corredor, mas ele estava parado, imóvel. Minha voz ecoou pelo túnel, mas ele não respondeu. A maneira como ele estava parado, tão imóvel e claramente olhando para algo como se estivesse em choque. "Desculpe", ele sussurrou, recuando e caminhando rapidamente em minha direção, apontando adiante para que eu voltasse. À medida que viramos para o túnel principal, um forte estrondo ecoou em nossa direção. Corremos até finalmente sairmos e depois caminhamos o resto do caminho até a casa de Matt, olhando para trás para nos certificar de que ninguém estava nos seguindo. Quando entramos, olhei para Matt e ele parecia horrorizado. "O que aconteceu? Havia alguém lá dentro?" Perguntei, ainda sem saber o que ele tinha visto. Ele olhou para mim e depois olhou para baixo. Ele disse que havia um homem nu sentado a poucos metros do próximo túnel. Aparentemente, ele segurava o que parecia ser um esquilo ou um coelho de uma maneira que Matt disse parecer que ele estava tentando abri-lo e comê-lo. Ao ouvir isso, quase quis fazer uma piada ou dizer que eu sabia que ele estava apenas me assustando, mas havia algo na maneira como ele me contou que eu sabia que ele não estava mentindo. Eu não sei. Seria uma coisa bastante perturbadora de se ver em um lugar como aquele. Nunca mais voltamos lá. E alguns dias depois, Matt parecia estar de volta ao normal. Obviamente, eu nunca vi o homem, então tudo isso poderia ser apenas uma história estranha inventada. Mas se você visse o estado de Matt depois de sairmos daquele túnel, você acreditaria nele também. Com pessoas vivendo na floresta como aquele lugar, não há como saber o que elas fariam se te vissem.
especialmente se você tivesse vagado para dentro de sua casa como nós fizemos. Eu tinha acabado de me mudar para uma casa nova, fora da cidade onde eu morava. Eu queria estar longe do estilo de vida caótico de viver na cidade e estar em uma área mais calma e tranquila. A casa que consegui era uma propriedade para alugar, de propriedade de um homem simpático. Tudo nela era perfeito. Por dentro era espaçosa e moderna e por fora havia muito terreno cheio de árvores que bloqueavam a vista das estradas e das casas dos vizinhos. Isso me fazia sentir como se estivesse sozinho no meio do nada, o que era realmente uma sensação boa para mim. Eu já estava lá há quase uma semana, embora quase nunca tivesse a chance de sair devido ao trabalho o dia todo. Mas na tarde de sexta-feira, cheguei em casa do trabalho mais cedo e decidi dar uma volta pelas árvores ao lado da casa. Era agradável e tranquilo, mas era apenas uma floresta comum, eu acho. Depois de estar lá por alguns minutos, avistei algo ao longe, atrás das árvores. Parecia algum tipo de estrutura, mas as árvores estavam bloqueando a visão, então eu não conseguia dizer exatamente o que era. Mas pude perceber que definitivamente não era uma casa, pelo menos não uma em que alguém tivesse morado recentemente. Eu realmente não estava no clima para explorar e estava ficando tarde, então deixei para lá e entrei para passar a noite. Algumas horas depois, porém, me peguei pensando nisso novamente e acabei entrando em contato com o proprietário e perguntando sobre aquilo. Eu estava apenas curioso e senti que não faria mal perguntar. Acabei esquecendo a mensagem depois de um tempo e segui minha noite até ir para a cama por volta das 9 horas. No dia seguinte fui trabalhar e voltei às 4 horas, momento em que percebi que ainda não tinha recebido uma resposta do proprietário. Pensei que talvez ele não soubesse do que eu estava falando, o que então me fez duvidar de mim mesmo. Eu realmente não tinha conseguido dar uma boa olhada, então talvez tivesse confundido algo. Saí novamente e caminhei mais fundo na floresta em direção ao local onde tinha visto aquilo. Uma vez que o avistei novamente, me aproximei. Agora eu sabia que era real, o que tornava estranho o fato de o proprietário não saber que estava ali, considerando que ele me disse que morava na propriedade há 4 anos. Ficando bem ao lado, pude perceber que era, na verdade, uma casa abandonada muito antiga. Era pequena, mas parecia ter 2 andares. Andei ao redor dela apenas inspecionando. Eu realmente não gostava que ela estivesse no meu quintal e que ninguém tivesse me contado sobre isso. Eu sabia que provavelmente não faria diferença alguma, mas aquela coisa era assustadora pra caramba. Na parte de trás havia uma porta velha que estava meio aberta e quase caindo das dobradiças. Eu não queria entrar naquela casa, mas sabia que não suportaria a ideia de saber que aquela casa abandonada estava no meu quintal sem ter ideia do que havia dentro dela. Depois de ver tudo o que podia do lado de fora, subi devagar pela varanda dos fundos quebrada e bati nas paredes para ter certeza de que não havia ninguém dentro. Em seguida, empurrei lentamente a porta e entrei. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era repugnante, provavelmente a pior coisa que eu já tinha sentido. Continuei adentrando a casa, esperando encontrar algum animal morto em algum lugar, mas estava principalmente vazia, exceto por uma mesa velha no meio da sala. Era escuro, pois havia apenas 2 janelas, ambas cobertas com tábuas. Havia outro cômodo no térreo, também vazio, mas com uma escada que levava ao andar de cima. O problema era que estava totalmente escuro lá em cima, na parte de cima da escada. Ao pensar sobre isso, percebi que não havia visto nenhuma janela no andar de cima do lado de fora. Subir lá em cima era um pouco demais para mim, mas eu pelo menos queria ver se parecia normal, então peguei meu telefone e iluminei a escada com a luz. Mas não havia nada, quero dizer, não havia andar de cima. Era apenas uma parede de madeira no topo dos degraus. Eu estava em um estado estranho de confusão e choque, olhando para aquela estrutura estranha. Mas então ouvi algo. Alguém estava respirando bem baixinho atrás da parede no topo da escada. Recuei lentamente, esperando não ter sido notado ainda, mas assim que comecei a me mover, ouvi passos lá em cima, andando pelo chão. Parecia que eles também estavam tentando ser silenciosos.
Consegui percorrer talvez a metade do caminho antes de não aguentar mais a intensidade da situação e simplesmente corri para fora da casa e voltei para a minha. Tranquei todas as portas e fiquei junto à janela verificando se alguém estava me seguindo. Eu realmente não sabia o que fazer. Nem mesmo sabia se aquela casa estava realmente em minha propriedade ou não. Além disso, nem era realmente minha propriedade, afinal, pois eu estava alugando. No entanto, o proprietário ainda não havia respondido, o que só piorava as coisas. Infelizmente, devido à minha tendência de pensar demais, só consegui finalmente ligar para a polícia 1 hora depois. Eles também não tinham certeza sobre o lugar, o que era ou a quem pertencia. Mas quando o procuraram, estava vazio. Perguntei sobre a parede no topo da escada, mas fiquei ainda mais aterrorizado ao ouvir que eles não sabiam do que eu estava falando. Disseram que subiram as escadas e havia apenas mais um cômodo vazio, sem parede bloqueando ou algo do tipo. Eu fiquei cada vez mais preocupado e apreensivo, mas tive a sensação de que eles não levaram o caso muito a sério, nem se importaram com as minhas preocupações, então simplesmente os deixei ir embora. A pior e talvez a parte mais estranha de tudo isso aconteceu nas semanas seguintes. Meu proprietário continuou sem responder, mesmo às minhas perguntas normais sobre os pagamentos. Depois de mais de um mês sem nenhuma resposta, decidi enviar uma última mensagem, informando que eu estava quebrando o contrato de locação e que iria me mudar. Parti sem receber mais mensagens ou e-mails deles. Apesar de ter encerrado meu contrato de locação assinado 11 meses antes do previsto. Embora nada tenha acontecido de fato, ainda considero minha experiência naquela casa como uma das mais horríveis e incomuns da minha vida. Meus amigos e eu crescemos no meio oeste, e se você sabe algo sobre o meio oeste, é que não há nada divertido para fazer. Muitas vezes nós nos encontrávamos em parques, bebíamos e talvez jogávamos algum jogo bobo se não tivéssemos nada para conversar. No início daquele ano, uma piscina próxima fechou por algum motivo. Ficou apenas um prédio vazio com um grande buraco onde a água costumava estar. Após alguns meses de inatividade, decidimos que esse seria nosso novo ponto de encontro. Pulamos a cerca, pegamos algumas bebidas em copos de plástico e nos sentamos no buraco da piscina vazia. Era uma sexta-feira e já estava tarde. Ficamos todos lá sentados conversando sobre coisas aleatórias, mas foi quando ouvimos o som da cerca se mexendo. Todos nos olhamos. Minha mente imediatamente pensou na polícia e acho que todos os outros também. Isso aconteceu alguns anos atrás e nenhum de nós tinha a idade legal para estar bebendo. Enquanto todos estávamos surtando, esperando sermos pegos, ouvimos os passos de alguém no pavimento e, em seguida, ouvimos o que eu suponho ser uma das portas do banheiro se abrindo e fechando. Quem poderia estar aqui a essa hora sozinho? Aparentemente, meus amigos tiveram o mesmo pensamento. 2 deles começaram a sussurrar teorias sobre quem poderia ser. Se fosse algum tipo de funcionário do parque, ele não precisaria pular a cerca. A única coisa em que todos concordamos foi que provavelmente deveríamos sair dali antes que ele decidisse sair. O mais silenciosamente possível, subimos todos pela escada da piscina e pulamos a cerca, seguindo de volta para casa. Diminuímos a velocidade e ouvi meus amigos xingando. Aparentemente, ele havia esquecido o celular na piscina. Ficamos todos parados, tentando decidir se deveríamos voltar. Eu concordei em voltar com meu amigo, mas nenhum dos outros queria, e isso provavelmente foi uma ideia inteligente da parte deles. Mas eu não podia deixar meu amigo ficar sozinho. Voltamos e tentamos subir a cerca o mais silenciosamente possível. Ele desceu pela escada enquanto eu fiquei de vigia atrás de uma cadeira plástica antiga, olhando para as portas do banheiro o tempo todo. Tudo parecia quieto. Ouvi meu amigo subindo novamente, mas imediatamente vi uma figura se movendo perto da área da piscina infantil. E meu coração entrou em pânico total quando a figura que estava agachada se levantou e começou a correr em nossa direção. Eu ajudei meu amigo a subir pela escada e saímos correndo. Não sou o mais rápido e definitivamente tenho um pouco de peso, então sei que a única coisa que me manteve na mesma velocidade que meu amigo foi a pura adrenalina. Ouvi uma garrafa quebrando atrás de mim
e ele começou a gritar, mas eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. As únicas palavras que consegui distinguir foram: "Afaste-se de mim." Continuamos a subir a cerca o mais rápido que pudemos, mas estava difícil fazer isso enquanto estávamos assustados e bêbados. Chegamos ao topo e pulamos, caindo de joelhos e tendo que nos levantar. Foi nesse momento que vi como ele era. Descalço, jeans rasgados e uma camiseta amarelada manchada. Ele era um homem mais velho, com uma barba repugnante e todo o seu rosto parecia cinza. Não consegui ver o resto, mas também não queria ver. Então levantei-me e comecei a correr novamente. Eu podia ouvi-lo gritando atrás de nós para nunca mais voltarmos. Naquele momento foi aterrorizante. Mas agora que estou mais velho e olho para trás, rio disso com meus amigos. Sinto pena daquele homem. Ele claramente era um sem-teto e não estava com a cabeça no lugar. Provavelmente pensou que estávamos atrás dele ou algo assim. Não é preciso dizer que nunca mais voltamos àquela piscina.